que tem como missão proporcionar às agências de viagens as melhores ferramentas, condições e apoio, realizou a sua 20ª convenção em Angra do Heroísmo, com o tema Gestão que Transforma, Estratégia que Direciona. Face ao ano passado, houve um aumento de 100 agências, num total de 501 agências de viagens associadas. Pretendem continuar a protegê-las. Quando olhamos para o mercado, é preciso, em primeiro lugar, defender o cliente final. E para defender o cliente final, nós temos de ter a capacidade de proteger as agências de viagens para que elas próprias possam defender o cliente final. O cliente final procura o serviço das agências de viagens e, ao procurar o serviço das agências de viagens, é porque lhes vê valor. Temos atualmente em mãos, e só vou deixar esta nota, temos mais assuntos em mãos atualmente, mas o assunto mais premente em mãos que nós temos é a Ryanair. A Ryanair afeta-nos a todos os presentes, no sentido que dificulta o serviço que nós prestamos ao cliente final. É uma questão de transparência, é uma questão de apoio ao nosso cliente final que nos procura e que nós, quando fazemos reservas na Ryanair, e falo em específico das agências de viagens do Norte, temos aqui muitas, e também do Sul, que se deparam diariamente com problemas de corte de IPs, ou porque o check-in do cliente tem que ser visual. Isto, em si próprio, levanta problemas de GDPR, ou de RGPD em português. E a ANAV está a preparar ou a finalizar uma ação no Tribunal da Concorrência, justamente para proteger as agências de viagens. É um dos nossos papéis, é justamente proteger as agências de viagens, mas acima das agências de viagens, e vocês todos vão entender isto, está o cliente final. Assumem que as agências de viagens são operadores transversais dos setores do turismo, unindo voos, hotelaria, rentacar ou serviços terrestres, um polo centralizador da atividade turística. Gostaria de deixar aqui uma nota bem clara para dizer que estamos ao lado do Governo e estamos ao lado da tutela quando se fala que há turismo a mais e politiza-se o há turismo a mais. O que nós queremos dizer é que há economia a menos. Não há turismo a mais, meus senhores. O turismo representa 20% do PIB. Ninguém com uma capacidade de observação da atividade económica poderá dizer que haverá turismo a mais quando uma dependência de um país é de 20%. Poderão querer, seguramente, garantir que outros setores também aumentem o seu peso no PIB. Mas o turismo é incontornável e nós estamos disponíveis para, em conjunto com a tutela, em conjunto com as entidades que representam o nosso país, encontrar soluções para que, planeando, consigamos trazer para Portugal mais turistas, enviar mais turistas, mas garantindo que este tema político do haver turismo a mais não existe. Existe sim um planeamento que é conseguido entre o setor privado e o setor público. Pretende-se um setor estável com os empresários a investir cada vez mais. É necessário trabalhar para tal. Aeroporto de Lisboa é uma constante. Eu vou fazer aqui um relato pessoal do que é o aeroporto de Lisboa, porque muitas vezes nós falamos dos números apenas. E os números não são tudo. A experiência pessoal de cada um dos turistas, de cada uma das pessoas, dos passageiros, de cada uma das pessoas que viajam, é o que conta. Eu vou dar um exemplo pessoal, porque posso fazê-lo na primeira pessoa. Numa viagem recente ao Brasil, e vou ser um pouco maçudo e vou tentar encurtar, mas vou ser um pouco maçudo. Quando eu quis apanhar o meu Uber, porque até vivo perto do aeroporto, os Ubers não me querem apanhar porque existe um problema no parque de estacionamento que os Ubers apenas podem entrar 2 vezes, porque à terceira começam a pagar taxa. Então os Ubers não querem levar os clientes a determinada altura do dia para o aeroporto. Imaginem isto na cabeça de um turista, de um passageiro, seja de negócios, seja turista. Mas e vamos pensar na eventualidade que eu até consiga apanhar esse Uber, porque eles, entretanto, vão-me cancelando na aplicação. Eu chego à rotunda do relógio e vou ter que esperar meia hora para entrar no parque. Com a agravante de, se eu quiser sair, o motorista desse próprio Uber paga uma multa de 50 euros, porque eu não posso sair a meio da rampa de subida antes de entrar no próprio parque. E, portanto, eu estou preso dentro de um carro, confinado, em que o motorista do Uber não me vai deixar sair, e muitas vezes eu digo, eu tenho de despachar, e foi como aconteceu na última viagem ao Brasil, exatamente isto que eu estou aqui a relatar. E o Uber disse, eu posso deixá-lo num parque ali cá fora, um pouco mais longe, se você quiser despachar. E lá fui eu, num parque, tive que ir a pé. Enfim, tive a sorte, não chovia, mas podia chover, com a minha mala, para chegar à porta de entrada, à porta de embarque. A porta de embarque
é mais uma fila. Uma fila para poder passar só para o duty free enquanto fazem a leitura do meu cartão de embarque, que entretanto já fiz o check-in. Ou entretanto, se eu tiver que deixar a mala no check-in, mais outra fila. Vou para a passagem das máquinas de segurança, mais outra fila. E mais 30 minutos de espera. E este é o caminho, zigue-zagueando posteriormente pelo duty free, para ver se me convence a comprar qualquer coisa. Vou até à fronteira, e à fronteira tenho que apresentar o meu passaporte, e a fila é mais outra meia hora. Para poder embarcar, mas infelizmente, para poder embarcar, eu vou ter que ir de autocarro, porque não há mangas suficientes. Eu e todos os outros passageiros. E mais uma fila, e mais apertado no autocarro. E chego ao pé do avião, desembarcam porque os autocarros são poucos e é preciso ir buscar mais passageiros, e eu estou cá fora, felizmente não chovia, à espera, mas ao vento, à espera de poder embarcar. É claro que o avião já perdeu o seu slot. E ao perder o seu slot, eu vou-me atrasar mais um pouco. E esta é a vida infernal de perto de 30 milhões de passageiros que passam todo por ano no nosso aeroporto. Esta é a imagem que nós queremos deixar do nosso país. Penso que não, e eu penso que, neste caso, o nosso governo, a nossa tutela, tem um impacto e na mão a chave para isto e ultrapassar os problemas políticos que existem, de uma vez por todas, e garantir que Lisboa e Portugal, como um todo, 33 milhões de passageiros, têm uma solução consoante ou consonante com aquilo que é o nosso país, que acolhe tão bem e que temos números tão fantásticos no setor do turismo. Queremos continuar a crescer, excelente, vamos continuar a crescer, mas temos que continuar a crescer bem. É fundamental garantir a sustentabilidade, resolver o problema à volta dos recursos humanos e formar, capacitar e conquistar níveis elevados de serviço. Foi por isso que nós criámos o programa de formação para migrantes, que vai ser lançado, espero ainda, até ao final deste mês, e já não faltam muitos dias, em que o Turismo de Portugal tem uma dotação de 2,5 milhões de euros, através da sua rede de escolas do turismo de Portugal, em que vamos formar no mínimo 1.000 pessoas, numa parceria com a Confederação do Turismo, para que a formação que fazemos a montante tenha ligação direta com a colocação desses trabalhadores a jusante diretamente nas empresas que têm, em função das suas prioridades, a necessidade de termos mão de obra qualificada. Estamos a fazer protocolos com Cabo Verde, com Angola, com São Tomé, com Timor. Fizemos recentemente protocolos com o Uruguai. O Uruguai olha para nós como uma escola de formação interessante e quer colocar cá os seus alunos. E tive recentemente em Londres, na WTM, a própria vontade da Arábia Saudita também poder contribuir e fazer cá a formação para os seus quadros, reconhecendo Portugal como, de facto, um case de boas práticas internacionais. E, portanto, Miguel, sim, a questão dos recursos humanos é crítica à sua formação, à sua capacitação, mas também aqui quebrar um mito urbano, o segundo mito urbano, que era a ameaça que estes trabalhadores representam ou para os trabalhadores portugueses ou para Portugal. As agências querem ser ouvidas em aspectos como a privatização da TAP e da SATA. A TAP tem uma vantagem grande para nós, portugueses, que se chama o Hub de Lisboa. É um ativo conquistado a custo. Ele está cá e nós gostaríamos muito que este hub se mantivesse em Portugal. Mas também gostaríamos muito de ver uma TAP privatizada, eficiente, que nos permita aumentar as opções de destinos, que nos permita vender mais TAP, mas também que permita garantir que os nossos clientes, no final do dia, os clientes das agências de viagens, sejam bem servidos. Finalmente, privatização da SATA, e eu aqui faço um disclaimer de, enfim, uma parte interessada no passado na própria privatização. Essa privatização parou e é necessário finalizá-la até do ano 2025. Eu desejo que o processo inicie rapidamente. Precisamos de uma SATA forte, uma SATA que faça esta ligação dos Açores, não só ao continente, mas também a outros continentes, nomeadamente a América do Norte. E isso faz-nos falta, porque uma SATA forte, mais uma vez, permite que nós, agentes de viagens, consigamos ter mais destinos, consigamos vender mais para os nossos clientes ou consigamos também trazer para Portugal, e Açores incluído, mais clientes. A SATA é um player incontornável deste setor. A TAP é, naturalmente, pela sua dimensão, um player incontornável ainda maior.
A procura pelas agências de viagens tem aumentado e mesmo com desafios futuros, como a inteligência artificial, a relação pessoal com o cliente final é sempre valorizada. Existe confiança nas agências, segundo as informações apresentadas. É reconhecido o papel dos agentes de viagens neste momento de consolidação, onde Portugal supera os indicadores. Estamos a falar em mais de 30 milhões de turistas internacionais. Estamos a falar em mais de 27 mil milhões de euros de receitas. Estamos a falar em cerca de 20% do nosso produto interno. Lembrar que 2023 fechámos com 25 mil milhões de euros, estamos a crescer a 10%, portanto é só fazer as contas. E a perspectiva que temos, no curto prazo, é de continuar a crescer. Continuar a crescer porque a evolução e as tendências internacionais para aí apontam. Terem uma ideia de escala, nós em 2009 tínhamos 500 milhões de pessoas que viajavam em todo o mundo. Nós em 2024 teremos praticamente 1,3 bi de pessoas que viajam em todo o mundo. E segundo a última convenção da WTTC em Londres, há uma semana a esta parte, os dados apontam para que em 2030 tenhamos mais ou menos entre 2,3 e 2,4 bi de pessoas a viajar em todo o mundo. São, por isso, boas notícias do ponto de vista daquilo que é hoje o negócio do turismo, entre aspas, mas muito em particular as oportunidades que se colocam do ponto de vista da mobilidade de pessoas em todo o mundo, que cada vez mais olham para esta indústria do turismo, que é recente em Portugal também. Os Açores são apontados como referência no que toca ao domínio da sustentabilidade. Estamos agora também, de alguma forma, a colher os frutos desta estratégia de desenvolvimento sustentável com uma visão de futuro e de prosperidade. E a este propósito de turismo sustentável, eu gostava de vos transmitir que este ano de 2024 ficará na história do turismo dos Açores como um ano de ouro, porque efetivamente este ano nós acabámos de receber a certificação ouro da EarthCheck. E, portanto, mais uma vez, somos o primeiro arquipélago do mundo a conseguir o certificado de ouro, porque também já tínhamos sido o primeiro arquipélago do mundo a ter a certificação prata. Depois de 4 anos e 4 níveis prata, este ano, sucessivamente com auditorias positivas e bem-sucedidas, atingimos o nível ouro. E isso para nós... Muito obrigada. Isso para nós é, de facto, um orgulho e é o nosso pilar de desenvolvimento turístico. Não podemos abdicar disso, somos 9 ilhas e, como tal, a sustentabilidade tem que estar no centro das nossas atenções, das nossas preocupações. Nós fomos, a primeira região do país a recuperar no pós-pandemia. Em 2022 já tínhamos ultrapassado largamente, com crescimentos de 2 dígitos, os indicadores de 2019. E só para vos dizer, continuamos a crescer a 2 dígitos. Em 2023 crescemos 15% nas dormidas e 24% nas receitas, nos proveitos de hotelaria. E isto é para nós o indicador de que a sustentabilidade está mesmo sempre presente. O município de Angra também tem reunido esforços com parcerias com a Câmara do Comércio e Indústria. Querem criar novos clientes e reforçar o produto de natureza e cultura como diferenciador no mercado turístico. Felizmente, aquilo que temos visto ao longo dos últimos tempos, ao longo dos últimos anos, é um crescimento das dormidas aqui na Ilha Terceira. Em particular, este ano tivemos mais um bom desempenho no verão IATA e o nosso objetivo é continuar nesta trajetória, continuar a crescer e continuar a crescer sobretudo de forma sustentável. Aos 450 participantes nesta convenção ficou também o apelo da melhoria da qualificação da experiência turística, com a estruturação de novos produtos, diversificação dos destinos de oferta e aumento de companhias aéreas. A satisfação dos turistas é fundamental para o crescimento e consolidação e por isso há que jogar com o facto de Portugal ser um país seguro, com bons padrões nos serviços de saúde e com um povo hospitaleiro
hospitaleiro. As perspectivas são positivas para os próximos anos, com mercados emergentes. É o caso do México, que será um mercado com ligação direta, a posição reforçada com os Estados Unidos e com o Brasil.